Tudo bem, doutor Marcelo, como vai? Tudo bem? Bom dia para vocês. Bom Tudo certo. dia. Hoje o nosso assunto aqui é o isolamento de lideranças do crime organizado, das facções criminosas, né? E a importância que nós temos já com a coleta de dados, desde que temos aí as penitenciárias federais como destino para essas lideranças. Esse tem sido um golpe importante nas facções criminosas, é uma política que tem dado resultado no combate ao crime no país, doutor Marcelo? O isolamento, a segregação, né, de criminosos de alta periculosidade é a própria ideia da pena privativa de liberdade, né? Embora essa ideia tenha sido desvirtuada no Brasil, não só no Brasil, né, mas ao longo a partir mais ou menos do século XX, final do século XIX para o século XX, surgiu essa ideia de que a função da pena é de ressocialização ou de reabilitação. Na verdade, a reabilitação depende da vontade do criminoso de se reabilitar. A função precípua da pena é segregar o criminoso da sociedade, para que ele não volte a praticar crimes, né, e para que isso sirva de exemplo para os outros criminosos. E isso é particularmente importante com relação a essas lideranças, né? Só que a gente precisa entender que colocar um criminoso numa prisão, né, no século XIX ou no início do século XX, efetivamente significava segregá-lo, né, do convívio social. Hoje, né, isso só é verdade se você... Hoje você tem telefone celular, hoje você tem maneiras, né, de fazer quase tudo que você quiser sem sair de dentro do ambiente onde você está. Então, se você entrega, né, se você permite que um criminoso use, né, a tecnologia para, de dentro da sua cela, comandar, né, aquela facção que ele já comandava do lado de fora, então ele não está segregado, né? Ele está lá dentro ordenando a prática de homicídios, de assaltos, de tráfico, etc. Então, a segregação efetiva, né, é importante, e isso tem sido feito de forma mais adequada nas penitenciárias federais. Justo, né? São poucas. Vamos restabelecer a comunicação com o doutor Marcelo para a gente poder ouvi-lo com mais clareza aqui, mas claro que isso que ele vem tratando, né, Cláudio, é algo a gente discute quando temos aqui exemplos, né, de criminosos que ficam pouco tempo atrás das grades, ou como notícias com aquela que nós nos deparamos na semana passada, de que tinha um preso lá no Rio de Janeiro que fazia publicações diárias na sua conta na rede social da sua rotina dentro da cadeia, né? O que é um tremendo absurdo e algo incompreensível para as nações civilizadas. O modelo de penitenciária federal, doutor Marcelo, ele tem se mostrado eficaz? As penitenciárias estaduais podem avançar para isso? Faltam recursos? O que acontece aí com esse trânsito de presos pelo país, de acordo, claro, com a periculosidade de cada um? Pois é, as penitenciárias federais têm tido um desempenho melhor nessa questão da efetiva segregação, né, que eu comentava, do preso realmente ficar segregado da sociedade, sem a possibilidade de, a partir do interior da prisão, comandar operações criminosas, né, dar ordens de execução, de homicídio, de tráfico, etc. Porque é preciso reconhecer, as penitenciárias federais, as vagas no sistema prisional federal, são em número muito menor, né? Quer dizer, a grande maioria dos presos cumpre pena em penitenciárias estaduais. São poucas as penitenciárias federais, comparativamente. Então é mais fácil de administrar. Só que no Rio, por exemplo, nós temos mais de 50 mil presos, um déficit de 20 mil vagas aproximadamente, né? É um sistema muito mais difícil de administrar, né? Mas é preciso seguir esse modelo, né, em que você tenha uma segregação efetiva, um controle, né, do ingresso por exemplo, de telefones celulares, um cuidado maior na questão da visita, né?
Eu já tive caso de advogados do tráfico que iam visitar o cliente, né, o réu preso, né, e saíam de lá com ordem de execução. Né? O preso dizia para ele, olha, fala lá para os companheiros da facção que é para matar esse fulano, esse beltrano, esse ciclano. Né? E o advogado, naturalmente um mau advogado, né, se prestava a esse papel. Né? Então, esse isolamento efetivo do preso, né, que, repito, é a função precípua da pena privativa de liberdade, é segregar o indivíduo, né, ele é desempenhado de forma melhor no Brasil pelas prisões federais. Né? E no caso dos estados, ele precisa evoluir muito, muito ainda. Né? Doutor Marcelo, bom dia, bem-vindo ao nosso programa mais uma vez. Eu queria saber o seguinte, além dessas questões relativas à segregação do preso condenado em presídios federais, tem um efeito colateral, digamos assim, para os estados, né, da localização de alguns presídios federais, que eu queria saber o que é que o senhor pensa disso. Aqui em Brasília, por exemplo, na Papuda, no complexo penitenciário da Papuda, tem lá um presídio federal. E aí, quando era ministro da Justiça, o então ministro Sérgio Moro determinou a transferência aqui para o Presídio Federal de Brasília, que aliás é muito bem feito, confortável, etc., de alguns chefes de facção, dos mais importantes, eu acho que os mais importantes chefes de facção estão aqui na Papuda. Ele está uma situação que permanece até hoje. Houve um grande protesto do governo local, o governador Ibanez tentou se rebelar contra isso, recorreu ao Supremo e não adiantou. Isso foi mantido, né? Por quê? Porque aconteceu exatamente aquilo que o governador Ibanez previa. A presença desses bandidos aqui no Distrito Federal atraiu para o DF o seu, digamos assim, staff, porque esses chefes, né, de quadrilha, desses grandes chefes, são meio que monarcas, né? Então eles têm um staff. E aí um staff de assistência, de assessoramento, alguém que está ali próximo para aquele advogado pilantra que leva recados para gangue, né, ter interlocutores para passar esses recados. E isso agravou enormemente os índices de criminalidade aqui no Distrito Federal. Como administrar isso? Há quem considere, não é, que é assim, cada um fica com o seu. Né? Se há presos perigosos, presos e condenados por sua ação no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que cuide deles. E assim por diante. Ou não? Ou o senhor acha que retirar o preso da proximidade da sua área de atuação ajuda a combater o crime? Eu acho que ajuda, Cláudio. Eu acho que retirar o preso da sua área de atuação ajuda. Né? A segregação é melhor realizada dessa maneira. Agora, o que não pode seja lá onde for que esteja o preso, você permitir esse tipo de prática, né? Quer dizer, a utilização do advogado como... porque aí o sujeito deixa de ser advogado, né? Ele vira integrante da quadrilha, né? No momento em que ele se presta a esse papel de transmitir ordens do chefe da facção para os seus subordinados, ele deixa de ser... Ele não está mais atuando como advogado, né? Ele está atuando como integrante daquela facção. Então, isso é que tem que ser melhor controlado, né? Nós precisamos ter mecanismos que permitam o controle maior. Inclusive, em alguns países, existe a gravação da conversa do preso com o advogado. Veja, pilota, né, essa conversa, mas ela fica gravada. E se houver indícios da prática de um crime com participação do advogado, isso pode ser investigado e vai se ter acesso a essa gravação, né? Evidentemente, acesso ao inquérito, né? Mas vai se ter saber o que efetivamente foi conversado ali entre os dois. Né? Então, esse controle maior, né, do que acontece ali dentro da prisão, a verdade, hoje, né, em grande parte do país, as unidades prisionais são controladas, né, por essas pessoas. Elas praticamente ministram ali o
o dia a dia prisão. Isso não acontecer em prisão nenhuma, né? Seja em prisão estadual ou em prisão federal. Nas prisões federais, né, esse problema não é tão grave, né? Porque elas são, como eu falei, menor número e aí ter um certo controle. Mas nas prisões de alguns estados, a situação está absolutamente descontrolada. E isso, a meu ver, é facilitado, né? Estados, inclusive no meu, aqui no Rio de Janeiro, pela divisão de unidades prisionais em facções. Então você tem uma prisão para o Comando Vermelho, uma prisão para o Terceiro Comando, uma prisão para o ADA. Então, está com os colegas de facção com os quais ele atuava no modo de... Eu acho que isso é coisa que tinha que ser revista também. É verdade, aqui em São Paulo também acontece isso, viu, doutor Marcelo? Tem a prisão da facção A, da B, né? O que também é um tremendo absurdo, eu concordo com o senhor. Bom, nós temos 5 penitenciárias federais hoje no Brasil que estão aí funcionando. A de Catanduvas no Paraná, Campo Grande no Mato Grosso do Sul, Porto Velho em Rondônia, Mossoró no Rio Grande do Norte e esse presídio mencionado pelo Cláudio Humberto, que é o mais recente, de Brasília, né? Na capital federal. Tem um em construção no Rio Grande do Sul. Ainda não está pronto, né? E pode ajudar a receber também esses presos perigosos aí nos próximos dias. Doutor Marcelo Rocha Monteiro, muito obrigado pela participação ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes mais uma vez. Até a próxima, hein? Um abraço para vocês, até a próxima. Obrigado. 8h54 agora.